Então deu 19h30. Então, pessoal, boa noite. Agradeço aí a participação de vocês terem entrado em plena sexta-feira à noite, né? Eu vou compartilhar uma primeira tela. Nós temos aí que abriu a câmera também a professora Mariana Schwab, que fará uma apresentação. Vou pôr aqui flyer que eu divulguei. Se você puder ir admitindo o pessoal, te agradeço aí, Mariana. Estou fazendo isso aqui. Então, aqui, ó, a Mariana, como ela tem um compromisso às 19, às 20 horas, então ela vai falar sobre, primeiramente, a geotecnia, como foi a caminhada dela, e qual o impacto que tem na vida profissional, o que que ela andou desenvolvendo, inclusive foi aluna da PUC, em pós-graduação, e atua efetivamente aí, tanto na área da geotecnia, quanto na área acadêmica como professora. Aí logo em seguida, o Tiago Bretas, que já está há bem tempo conosco no curso, ele vai dar alguns exemplos de análise de métodos numéricos usando o software que é da Rock Science, o Slide. Ele é o único representante aqui do Canadá, no Brasil, da Rock Science, e ele dá aula no curso nosso, né, nas turmas presenciais, na turma online. A mesma coisa a Mariana. Ela dá uma disciplina na turma presencial e outra na turma online, tá? Vai estar sendo gravado, aí logo em seguida eu vou explicar o curso presencial e a diferença que ele tem do curso online, tá bom? Aí vocês podem ir colocando algum questionamento no chat ao longo da apresentação da professora Mariana e durante a minha apresentação também e do professor Tiago Bretas, tá ok? Aí, Mariana, como você tem o seu compromisso, vamos ser pontuais. Beleza, obrigada, Josias. Vou compartilhar aqui, se Agradeço. Boas estiverem vendo. noites. Boa noite aí, Bretas. Tudo bem com vocês? Beleza. Oi, Mariana, tudo bem? tudo bem? Vocês Beleza, né? estão vendo minha tela aqui? Sim, Certinho? Sim. Então, podemos começar? sabe, o Bretas, eu combinei com ela para ser esse pontual porque ela tem um compromisso. Eu vou fechar a minha câmera e aí eu vou estar atento no chat. Tá ok, Mariana? Beleza. É, Pode ir, então, passa a palavra. ok. Então, boa noite para vocês, gente. Preparei aqui uma conversa, né? Não é uma aula, mas aqui uma conversa sobre os fundamentos da mecânica dos solos, que é uma das disciplinas base, assim, da geotecnia, que vai dar diretriz e subsídio para que a gente consiga garantir a segurança das nossas obras geotécnicas, né? Da mecânica dos solos na vida profissional de quem exerce a profissão da engenharia geotécnica. Então, essa agenda vai estar dividida em apresentação pessoal, vou falar de mim aqui rapidinho, para vocês saberem qual que é a trajetória, né? Quem estiver iniciando a carreira aí na geotecnia, quiser uma luz, saber exemplos, né, de quem já está trabalhando na área, então vou fazer uma breve apresentação pessoal, falar sobre como a gente aborda a disciplina de mecânica dos solos aqui no curso de pós-graduação de área geotécnica, e dar alguns exemplos de aplicação de como que é essa disciplina para quem está trabalhando na área. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns tipos de utilização, mas é bem mais vasto do que o que eu trouxe aqui, porque a engenharia geotécnica vai estar presente na vida basicamente de qualquer engenheiro, né? Temos ali as nossas fundações das obras civis, então, assim, ter conhecimento de geotecnia é importante para todo mundo que estiver inserido na indústria da construção, seja ela qual for. Então, aqui meu currículo. Eu me formei, graduação aqui, né, de baixo para cima, deixa eu pegar aqui meu apontado, na UFMG, me formei em engenharia civil, no final de 2015, uma crise terrível, né, no mercado de trabalho, ingressei ali no mestrado,
graças a Deus, porque a educação continuada é uma das ferramentas que a gente tem para tratar de problemas tão complexos, que estão ali no nosso dia a dia da engenharia. Então eu fiz o mestrado no Cefet, aqui de Minas, me formei no final de 2018, e na sequência comecei a trabalhar como professora, aqui concomitantemente no Unipitã e na Faculdade Promove. Então eu virei professora do curso de Engenharia Civil da graduação, e aí lecionei, disciplinas ali da mecânica dos solos 1, mecânica dos solos 2, estradas de rodagem 1, 2, desenho, projeto interdisciplinar, enfim, foram várias disciplinas nessa trajetória acadêmica. Estava me sentindo ali muito acadêmica e falei: "Meu Deus, se eu continuar só aqui, tô dando a diretriz de que a minha carreira vai ser e exclusivamente da academia", o que é ótimo também, né, a gente poder estudar, desenvolver técnica, pesquisar é maravilhoso, abre horizontes, inclusive recomendo para todo mundo continuar estudando, não só aqui na pós-graduação, mas fazer uma outra pós-graduação, continuar estudando sempre, conhecimento é coisa que nunca é suficiente. Mas eu queria entrar para a indústria, eu queria viver, queria sujar a botina, ficar no sol, correr de onça, era isso aí meu desejo. Então, pensei, ferramenta, que eu vou conseguir unir essas 2 coisas, né, vou agregar aqui na academia e vou abrir portas para a área técnica, vou fazer a pós-graduação. Então vim para a PUC fazer a especialização. Eu fiz na engenharia de barragens, porque sou apaixonada por barragens, e aí eu já fiz essa ali já focada na engenharia de barragens aqui da PUC, e foi o que realmente me abriu as portas. Então eu sou uma, pregadora da palavra, da especialização, se você está na dúvida se você vai fazer ou não, faça, porque é realmente uma experiência muito incrível, o conhecimento, ele é muito aplicado, né, quando a gente está ali fazendo mestrado, doutorado, às vezes a gente trabalha com coisas que talvez nunca vão ser aplicadas na indústria, e aqui na especialização, os professores têm essa orientação, têm aquele desejo de mostrar os atalhos, de indicar os caminhos do que se é aplicado para fazer, na engenharia atuando mesmo. Então, ter feito a especialização mudou minha vida. A partir desse momento, eu ainda não tinha concluído a especialização, mas já consegui me inserir no mercado, entrei para a DF+, que é uma empresa projetista que presta consultoria principalmente para mineradoras, mas também tem infraestrutura, tem um escopo bem abrangente. E aí eu fiquei lá, deixa eu passando aqui, né, fiquei lá na DF+, atuando em diferentes tipos de projeto, e um deles que foi o mais enriquecedor para mim foi o desenvolvimento do EOR. Então quem entrar aqui na disciplina e fizer, quem entrar aqui na pós-graduação e fizer a disciplina de engenharia de barragens vai saber melhor, né, sobre essa legislação, sobre os atores ali que estão comandando, né, a engenharia de barragens. Aí o EOR é o engenheiro de registro, é quem está, focado para conhecer muito bem a estrutura, monitorar, acompanhar, é alguém além da mineradora, né, que é o dono, e que sabe tudo sobre a estrutura, ele é o médico da família, ele vai saber tudo ali sobre a barragem. Então você conhece do início ao fim, é um processo incrível, foi muito enriquecedor. Na DF+, eu estava muito no escritório e falei: "Meu Deus, já estou no mercado de trabalho, mas ainda não sujei a botina, ainda não corri da onça e eu preciso, me inserir nisso". Então eu mudei de consultoria, fui para Pimenta de Ávila, e é uma empresa super reconhecida, maravilhosa, tive a chance de aprender com grandíssimos nomes da geotecnia. Então quem já está ou quem está se inserindo ali no mercado, vai ouvir falar de Joaquim Pimenta de Ávila, então assim, foi uma grandíssima escola. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar com Rira, então aí era uma coisa mais, análise de risco, planilha, meu Deus, mas o que que isso tem a ver com mecânica dos solos? O que que essa menina está divagando? A gente vai ver mais para frente, na hora que eu falar da minha trajetória profissional, tá tudo linkado. E aí, consegui finalmente, entrei para a geotecnia operacional, então passei para a Vale, atualmente, né, eu sou engenheira geotécnica sênior, de barragens de mineração, e aí tem tudo a ver com a mecânica dos solos e tem tudo a ver com, a disciplina de barragens. Aqui na PUC,
eu iniciei, né, a minha experiência acadêmica aqui na PUC no início do ano, então o Josias, a gente se teve esse encontro, né, e aí me convidou aqui para começar a lecionar a disciplina de barragem de terra e enrocamento, na modalidade online. Então eu iniciei aqui na modalidade online, lecionando a disciplina de engenharia de barragem de terra e enrocamento, que é do segundo semestre. Para quem começar aí a pós-graduação agora, vai ver essa disciplina no segundo semestre. E aí, posteriormente, eu iniciei dando aula na mecânica dos solos presencial. Então, por isso que ele falou que eu estou nas 2 modalidades, e aí a mecânica dos solos é no primeiro semestre. Então, vou poder passar para vocês aqui a experiência da pós-graduação, tanto presencial quanto online. Cada uma tem ganhos incríveis, e aí para você decidir qual que é o melhor, é qual que se encaixa melhor ali na sua agenda, né, tudo tem prós e contras, mas qualquer uma que vocês decidirem fazer, eu garanto que vai ser maravilhosa a experiência que dá, porque o cuidado, né, dos professores com os alunos, o zelo que o Josias tem para conseguir atender às necessidades de vocês é uma coisa que nunca vi em outra instituição. Eh, então aqui, na disciplina de mecânica dos solos, eu escolhi falar mais dela do que da disciplina de engenharia de barragens, porque a mecânica dos solos é quem vai carregar, eh, tudo não, né, tudo tô puxando a sardinha para o meu lado, mas vai carregar ali a parte essencial, das obras geotécnicas. Então é aqui na mecânica dos solos que a gente vai entender sobre os conceitos iniciais, né, sobre tudo que rege ali o comportamento desses materiais naturais, que às vezes naturais, né, podem ser os processados também, mas vamos falar aqui da mecânica dos solos clássica, desses materiais naturais que a natureza fez ali para a gente, como que são as características deles, e como que a gente consegue utilizar, fazer com que aquelas características sejam adequadas para as nossas obras. Então a gente vai entender desde a formação, então eu sei, né, que tem, várias pessoas que não têm a formação em engenharia civil, que às vezes não viram a mecânica dos solos ali na graduação, tem engenheiro de Minas, tem geólogo, já teve química aqui na minha sala, não é comum, né, ter essas formações mais diversificadas, mas quando vem alguém com o currículo mais diversificado, o Josias, ele avalia carinhosamente se aquela pessoa vai estar inserida ou não aqui no ambiente da pós-graduação, para que todo mundo saia feliz aqui no final, e com sentimento de dever cumprido, né, que a pós agregou para o currículo. E não foi aquele tempo perdido. Então todo mundo que entrar aqui vai sair com esse sentimento de que estava eh, de que cumpriu o objetivo proposto no início. Então a gente faz esse nivelamento, fala ali dos conceitos iniciais, a gente vai passar por índices físicos, vamos falar de intemperismo, dos diversos tipos de solos, através da origem e formação da rocha mãe, né, que foi quem deu origem para ele, enfim. Então, vamos dar aquela nivelada inicial, e aí a gente começa a falar sobre as características, principais que vão reger o comportamento ali dos solos. Vamos falar de resistência ao desalhamento, tão importante para a nossa estabilidade, sobre cálculo de tensões nos solos, e aí para qualquer coisa, gente, vocês vão trabalhar com obra civil, você precisa saber de cálculos de tensões no solo, para verificar se a sua obra vai estar se a sua fundação vai ter capacidade de suporte para aquilo ali. Ah, não, vou trabalhar com estrada. Na hora que você fizer o corte, será que aquele talude ali vai ter, a resistência adequada para aquela geometria que você precisa para aquela estrada? Na mineração, 250 milhões de exemplos aqui. Eu vou fazer um aterro, eu vou fazer uma pilha de estéreo, eu vou trabalhar com uma pilha de rejeito, que aí não é um material natural. Mas se a gente já sabe classificar o comportamento desses materiais através das características que eles têm, então a gente consegue trabalhar com rejeito, que não é natural, mas que a gente já consegue prever ali qual que vai ser o comportamento dele através das características, dos ensaios de caracterização iniciais que a gente faz, de maneira mais simplificada, são ensaios mais, acessíveis, que todo mundo para qualquer obra, mesmo que não seja aquelas que têm grandes investimentos de dinheiro, a gente já consegue fazer uma caracterização e ter muita assertividade dentro, daquilo ali que a nossa obra se propõe. Vamos falar sobre comportamento de solos estruturados, cimentados, aí já
a gente já começa a avançar um pouquinho mais, né, na geotecnia, que sai ali do básico da graduação e vamos entrando, numa geotecnia com um nível um pouco mais avançado aqui. Vamos falar sobre o comportamento de solos residuais, de solos tropicais, que é um assunto também que não é trivial, não é qualquer aula de geotecnia que vocês vão encontrar esse tipo de tratativa, sobre o assunto. Solos colapsíveis, solos expansivos, solos compactados. Vocês estão vendo, a gente começou ali no inicinho da trajetória com os conhecimentos básicos, fomos levando todo mundo para poder ir acompanhando essa evolução do entendimento, né, então a disciplina ela tem uma ementa muito bem pensada, para que a gente consiga ir fornecendo essas ferramentas que são os que vão dar a capacidade de suporte para que vocês, consigam desenvolver e aplicar isso na prática. Então a gente vai construindo, né, esse raciocínio. Quem já sabe, né, quem já estudou isso, nunca é demais gente, nunca é demais e cada vez, com cada maturidade que você abordou aquele assunto na sua vida, você vai tendo insights diferentes. Você fala: "Meu Deus, eu nunca tinha pensado aqui nesse detalhe. Ah, então é isso aqui que faz o comportamento do solo lá no ensaio triaxial, ser daquela maneira. Eu não estava lembrando aqui que tinha esse índice físico que dava, que regia aquele comportamento, aquela característica dele". Então a gente vai criando esses links, e uma coisa muito importante que só na pós-graduação é possível da gente ter, né, que a graduação ainda é o início ali, né, do nosso conhecimento técnico e profissional, aqui na pós-graduação a gente tem atuações de diversas fontes. Então tem gente que trabalha com tudo quanto é tipo, de atuação profissional. Às vezes eu estou ali, né, no meu mundo, é claro, né, que eu só posso ter, passar para vocês a experiência que eu tive contato. Mas na hora que eu estou ali falando daquele exemplo, vem alguém, levanta a mão e fala: "Olha, mas eu tive a experiência assim, assim, assado, com uma obra assim, assim, assado, e a solução foi essa". E aí todo mundo tem um conhecimento, um ganho de conhecimento assintótico. Então essa troca de experiências é a parte que eu julgo, assim, que é a mais rica da pós-graduação. No segundo momento a gente já vai entrando mais, a gente já vai entrando nos cálculos, a gente, verifica como que são feitos os ensaios, e aí vamos dos ensaios, tradicionais aos ensaios especiais, não convencionais. Como é que a gente faz isso? Quando eu receber um ensaio, o que que eu tenho que olhar aqui que é importante? Qual que é o jeito que eu vou pedir para o laboratório me entregar esses dados? Na hora que eu receber esses dados, eu vou receber 1 milhão de dados de ensaio ao mesmo tempo, o que que eu tenho que olhar rapidão para poder conferir aqui se aquilo ali está coerente ou não, ou se eu volto para o laboratório. Na hora que eu vou coletar uma amostra, qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Quem que eu tenho que colocar lá olhando? Qual que é a norma que eu tenho que seguir? Então a gente tenta trazer todos esses assuntos que são muito vastos e muito complexos, a gente tenta trazer aqui as coisas mais importantes, né, o direcionamento mais importante que você tem que verificar para que você não passe apertado ali na sua vida profissional, né. Então a gente vai falar dessas experiências, vamos passar, não dá, né, para a gente ir para o laboratório, fazer os ensaios, mas a gente tenta trazer os vídeos mostrando como que é a execução, quais que são as implicações daquele ensaio ali ser bem feito ou não ser bem feito. Então a gente vai falando, sobre todos esses aspectos, levando eles ali para a aplicação prática e linkando com a teoria o tempo inteiro. E no final, né, lá para a parte final da disciplina, a gente já vai avançar mais ainda, na geotecnia, que não é a que a gente vê ali na graduação. Então vamos falar do comportamento de solos não saturados, que vai ser diferente daquele ali que está seco e daquele ali que está 100% saturado. Vamos falar de reologia, de ensaios, de microestrutura, para a gente tentar entender aquilo ali. Às vezes um comportamento do solo você não consegue explicar ele ali na parte macro, a gente tem que tentar entender as reações que estão acontecendo ali. Vamos falar de mecanismos de liquefação, dos métodos de avaliação e, por fim, previsão de alcance de ruptura de talud de barragem. E aí, após, né, a gente ter toda essa gama, teórica, a gente consegue ter ferramentas para conseguir aplicar isso no dia a dia das nossas obras. Eh, então
o nosso objetivo aqui, em vez de escrever um texto sobre qual que é o objetivo da disciplina, eu achei que uma imagem falava mais do que 1000 palavras, que é fornecer as ferramentas. Então a gente não vai, sair daqui com pós-doutorado em liquefação, não, mas você vai saber os caminhos que você tem que seguir para que você possa interpretar o ensaio, possa avaliar uma campanha, os resultados ali de um CPTU, você possa refutar alguém que te fez uma recomendação, falando que aquele material ali é potencialmente, tem potencial de liquefação, você fala: "Olha só, eu já sei que eu tenho que avaliar por essa e essa teoria, essa aí que você está me falando está furada, eu tenho esse ensaio aqui que ele está casando com esse outro e tudo está indicando que isso aí que você está falando é verdade". E aí a gente consegue ter mais segurança para otimizar os nossos processos, né, fazer campanhas de ensaios mais assertivas, fazer interpretações mais assertivas, calibrar os modelos que o Thiago Bretas vai falar da modelagem, que é maravilhosa, assustadoramente importante e relevante para a geotecnia, mas se a gente não souber alimentar esses modelos, né, com segurança de que aqueles parâmetros ali estão coerentes, estão dentro do esperado, eles são, representativos para a minha estrutura, se a gente não tiver esse conforto, não adianta você ser o master modelador das galáxias, né. Então a gente tem que entender como que é esse comportamento, se ele está dentro, se está fora do esperado, para a gente ter segurança de trabalhar, com obras geotécnicas que geralmente são de grande porte ou são a fundação para obras de grande porte. Então é um assunto sério, que tem que ser tratado o tempo inteiro, pelos profissionais que atuam com essa devida seriedade, né. A gente precisa estudar bastante e nunca vai ser suficiente. Quanto mais você estudar geotecnia, mais você vai saber que você tem que saber mais. Metodologia. Vamos ter as aulas positivas, vamos falar bastante sobre teoria, mas assim, sempre tentando fazer coisas mais interativas, porque todo mundo aqui, e a gente também, né, somos profissionais que sexta à noite, ou sábado à noite, ou no final do expediente dos dias de semana, a gente está morto, cansado, você vê lá aquele tanto de letrinha, dá sono, né, então o que a gente tenta fazer são coisas mais dinâmicas, que chamem mais atenção, com estudos de caso, né, para que esse aprendizado ele seja feito de uma maneira mais leve e que crie conexões, sinapses ali no nosso cérebro, que nos façam absorver a maioria ali daquele conhecimento que está sendo passado. Então essa metodologia vai ser de aula expositiva, vai ter artigo, vai ter norma, ai meu Deus que saco, mas vamos tentar fazer de uma maneira mais leve. Uma ferramenta, eu coloquei aí de exemplo um exercíciozinho que tem em sala, a gente tenta trazer aqui jogos, né, tenta trazer metodologias ativas para poder, chamar atenção, descontrair, para que o exercício não seja aquela coisa maçante de: "Ai, eu tenho que escrever aqui uma resenha de 498 páginas". Vai ter hora que você vai ter que escrever, vai ter hora que você vai ter que escrever, porque o conteúdo vai estar te pedindo aquilo ali. Mas sempre que a gente pode tentar trazer uma leveza ali junto com o aprendizado, a gente tenta trazer ferramentas aqui de metodologias ativas para que esse aprendizado seja menos doloroso, seja gostoso, para que todo mundo saia daqui e fala: "Meu Deus, engenharia geotécnica é uma delícia". Aí vocês podem escanear aí o QR Code, né, quem quiser testar, ver como é que é o joguinho. É, aplicações, então eu estava falando, né, origem e formação dos solos, caracterização física, como que isso tudo vira uma obra geotécnica, né. Então aqui alguns exemplos da minha experiência, né, esse exemplo foi da época que eu era EOR, da engenharia de registro, né, então a gente cuidava de algumas barragens, então tinha uma equipe dedicada para ser os engenheiros de registro de algumas barragens, e aí a gente destrinchava tudo, a gente buscava o histórico de construção de uma barragem muito antiga. Ai meu Deus, vou cuidar das minhas mãos aqui. De uma barragem muito antiga, para a qual não se tinha informação, não se tinha projeto e tinha que fazer um trabalho de formiguinha, de investigar aquilo ali. Então como é que a gente faz isso? A gente propõe uma campanha de investigações, coloca um ATO, né, que é para fazer o acompanhamento técnico de obra, acompanhando essas investigações, fazendo descrição daquele material, essa identificação tátil visual dessas caixas ali que eu estou colocando,
acompanhadas de um ensaio com o NSPT, a gente vai correlacionando tudo isso. Aqui está conversando, essa seção ali que eu tenho daquela minha estrutura, nesse caso aqui é uma barragem, mas poderia ser um talude, poderia ser uma encosta. Isso aqui está tudo conversando, está coerente? Ou essa seção que fizeram lá no passado não está coerente, alguém deixou passar? Esse caso aqui é um exemplo. Esse material pretinho aqui, em algumas sessões ele foi deixado passar de lado, alguém olhou isso aqui muito rápido ou não tinha uma equipe, que estava capacitada suficientemente para enxergar que esse material pretinho do pé aqui não era um material bom, não era um material competente. E onde é que ele está? Ele está na pior lugar que ele podia estar. Ele está na seção crítica, ele está no pé da barragem, ele está ali na estrutura dela. Então, às vezes, você achava que você estava ali com um conforto gigantesco sobre a sua obra, e quando você vai ver, estava confortável, mas não estava tanto assim. Então, assim, a gente aprender a olhar tudo aquilo que a gente viu da caracterização inicial, da origem de informação, de olhar para um vale e falar: naquele vale ali eu acho que pode ser que tenha um aluvião, será que eles limparam aquela fundação?". Então, assim, a gente vai criando, né, através dessa construção do conhecimento, lá do inicinho até a parte mais avançada, um olhar muito, cirúrgico para identificar os potenciais problemas para a nossa estrutura. E aí, ainda ali, né, dentro desse OR, da engenharia de registro, não basta você ser o papa ali da geotecnia, de saber tudo, de caracterização, de ensaio, de etcétera. Não precisa se preocupar com essas letrinhas não, tá, gente? Isso é só ilustrativo. Você tem também que dar um jeito de fazer com que a sua estrutura esteja inserida em todas as legislações. Então esse gráfico aí, ele é uma análise, dos acidentes, principais acidentes com barragens mapeados no mundo e com o desenvolvimento da legislação. Então aqui por essas corzinhas aqui a gente vê o desenvolvimento a cada 25 anos. Então aqui azul, pouquinhos acidentes, nenhuma legislação. Aí legislação, estou falando brasileira, tá? Isso aqui, 25 anos a mais, nenhuma legislação. 25 anos a mais. Com esse somatório de acidentes inteiro aqui, a gente tinha 2 normas. E depois dessa ornamento aqui de acidentes desses últimos 25 anos, olha o tanto que subiu de legislação. Atualização de legislação é legislação o tempo inteiro. Além de estudar geotecnia, você tem que ficar o dia inteiro procurando se tem alguma portaria, alguma resolução, alguma coisa, porque todo critério que for mais rigoroso, você tem que atender. Então a gente tem que saber geotecnia, tem que otimizar as coisas ali com a engenharia, atender legislação e saber responder os órgãos fiscalizadores. E aí, por isso que é tão complexo e a gente tem que olhar tudo junto. Então é da caracterização física até o atendimento da resolução 95, tem que estar todo mundo falando a mesma língua e você tem que criar ali, com a complexidade que pede, né, que aquele seu material geotécnico pede, você tem que criar ali o seu raciocínio e defender ali o seu conhecimento sobre a estrutura. Aqui a aplicação também do acompanhamento, né, de campo, de ensaios, da execução de compactação de aterros, isso tudo ligado lá na teoria, lá no comecinho que eu falei lá naquele primeiro slide do nivelamento, da introdução, tudo aquilo lá que eu falei, índices físicos, na hora que a gente olha para essa imagem de um frasco de areia num aterro compactado, a gente, né, quem ainda não tem, esse link integrado, depois da disciplina, eu tenho certeza que já vai sair daqui olhando para esse frasco de areia e fazendo toda a conexão, pensando em todas as 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 relações para cálculo de índice físico, para solicitação de ensaio de compactação, para aprovação ou não de camada, tudo ligado. E aí a gente faz esse link e consegue entender como essas estruturas se comportam e o porquê delas estarem se comportando, a favor ou contra a segurança daquilo ali que a gente está projetando. Aqui a análise de risco que eu falei, né, só uma planilha que você preenche probabilidade e severidade de ocorrência de alguns modos de falha, mas você não entende o comportamento inicial do seu solo, você não sabe que ele tem um comportamento compressivo, que ele pode ser potencialmente, ter um comportamento não drenado através de uma solicitação de carga. Se você não entende isso, o preenchimento daquela planilha ali que é meramente, eh
como que eu falo isso? Do escritório ali, se você não tem todo esse conhecimento sobre os possíveis comportamentos que aquele solo ele pode desencadear através dos tipos diferentes de solicitações às quais ele vai estar submetido, o preenchimento dessa planilha aqui vai ser pro forma, ele não vai ser, real para a sua estrutura. Então, muita gente, né, que vai fazer uma análise de risco, às vezes não passou por situações de campo, às vezes não estudou, o comportamento não drenado de materiais, e aí, talvez aquela análise de risco ali não esteja tão aderente e não seja representativa para a estrutura. Então, olha o tanto de aplicação aqui que eu já falei. É para escritório, é para projetar, é para COR, é para ser do jurídico, para poder acompanhar e verificar ali, o atendimento às legislações, é para trabalhar com análise de risco, tem muita coisa, de atuação aqui no campo da geotecnia, para as quais a gente precisa desse conhecimento de mecânica dos solos bem fundamentado na nossa formação. Aqui exemplos de que também não são barragens, né, mas empilhamento drenado de rejeito, aqui contenção de uma encosta, essa é uma modelagem 3D, aqui tem uma barragem, a barragem, ó, maravilhosa, meu problema está onde? Está aqui nessa encosta. Então, se a gente não carrega, né, o conhecimento da geotecnia da formação, isso aqui é um material in situ, esse aqui é um compactado, para esse aqui eu tenho controle, esse aqui eu não tenho, o que que será que pode acontecer com ele? Será que ele é um problema? Então, por isso que a gente precisa entender toda a geotecnia para trabalhar com obras geotécnicas. Outro tipo de exemplo são pilhas de estéreo, olha a complexidade que é para quem trabalha com mineração. Isso aqui é uma cava que está a montante de 3 pilhas de estéreo que estão a montante de uma barragem. Como é que isso aqui tudo se comporta? Será que o nível d'água dessa cava aqui, ele vai se conectar com essa pilha, ele vai se conectar com essa barragem? Como que isso aqui funciona tridimensionalmente? Como é que eu determino o comportamento de materiais tão diferentes, aqui paredes rochosas, isso aqui estéreo compactado, sem controle de compactação, aqui na frente um barramento com controle de compactação. Será que meu índice físico lá do primeiro slide ele está direcionando o comportamento desse material? Se esse material é arenoso, se ele é argiloso, e aí, o que que isso significa? A mecânica dos solos vai dar aqui o subsídio para que a gente entenda o comportamento e consiga dimensionar essas estruturas e trabalhar com essa complexidade, com segurança, com conforto e sabendo, ó, pode confiar, sou engenheiro geotécnico com especialização na PUC e eu sei do que eu estou falando. Além desse conforto de você trabalhar com coisas que você sabe, que você tem conhecimento, que você vai deitar sua cabecinha no travesseiro e vai dormir tranquilo, é exigência para quem está na mineração, e aí a tendência é sempre vir, essas legislações mais rigorosas para os ambientes potencialmente mais perigosos. Então, a mineração é perigoso porque é tudo muito grande, né, as estruturas, têm tamanhos muito grandes, que às vezes, né, não vai ser a fundação de que afetaria só uma casa, então, o potencial de dano, caso dê errado, é muito grande. Então, por isso que vem primeiro essas diretrizes mais rigorosas para esses ambientes potencialmente mais perigosos. Então, já temos aqui o padrão global da indústria, que ele vai falar que não é qualquer pessoa que pode trabalhar com esse tipo, de estrutura. Então, o GIS-TM, que vai estabelecer nesse padrão global da indústria, essas diretrizes, ele vai falar que o profissional que vai trabalhar com esse tipo de estrutura, ele tem que ter a formação comprovada, com a especialização, com a graduação, que seja, correlata, né, para poder trabalhar com mecânica dos solos. Então, aqui nessa primeira parte, o GIS-TM vem falando ali no seu parágrafo 8.6, falando da formação técnica necessária para os profissionais exercerem esse tipo de atividade. Então, mesmo que você saiba que você estudou muito, ficou lá horas da sua vida com todos os livros, né, Ben Jeffries, peguei tudo aqui, Robertson, sou melhor amigo do Terzag, você tem que ter o seu diploma provando que você tem aquela competência, garantida por uma instituição de qualidade que esteja ali credenciada ali pelo MEC, né. E, além do padrão global da indústria, que são diretrizes internacionais, tem também a resolução 95, que aí vai tratar da política nacional de segurança de barragem e mineração, né, para as barragens que estão ali inseridas, vai falar também da qualificação técnica que o corpo
de quem é responsável por aquelas estruturas precisa ter. Então, além, né, do bom senso e da necessidade de você ter a formação necessária para trabalhar com esse tipo de estrutura, é requisito obrigatório. A gente precisa ter, precisa comprovar e precisa ser instituição credenciada. É, então é isso, foi isso que eu preparei para vocês, essa conversinha. E alguém tem alguma dúvida, crítica, sugestões? Acho que não. Pode falar, Marina. Teve um aqui que perguntou mecânica das rochas. Obrigado aí, Natália Assis. A mecânica das rochas é uma outra disciplina, nós vamos ver, tem a geologia de engenharia e logo em seguida tem a mecânica das rochas, tá? Exatamente. Também No segundo período, né, Jesus? é mais lá para frente. A geologia de engenharia é no primeiro semestre. Logo em seguida vem a mecânica das rochas. Então você foi pontual, conseguiu fazer, agora você tem que ir para o seu compromisso. Agradeço aí imensamente a sua participação. Parece que tem alguém com a mãozinha levantada. Vê. Marina Mariana, boa Silva. noite, tudo bem? Boa noite. Toda. Obrigada por ter explicado o conteúdo, achei bastante interessante, principalmente esse finalzinho aí quanto à qualificação, né? Eu sou engenheira mecânica, eu estou na indústria automobilística há 15 anos, Hum, e aí eu vi uma oportunidade de ter que mudar do local onde eu moro hoje, e aí uma possibilidade de trabalhar na área geotécnica. Então, eu gostaria de entender, né, queria saber se, assim, sua sincera opinião, se a qualificação em engenharia mecânica daria para a gente ter um aproveitamento com a pós em geotécnica e ter uma possibilidade também de trabalhar nesta área com a hum. pós. Depende muito da sua função, Marina. Tem funções que têm esse rigor maior, sabe? E aí depende da estrutura que você vai trabalhar, depende se você está indo ali para mineração, para barragem de rejeito, aí tem que verificar caso a caso. Entendi. Outra Pela coisa é, legislação, é possível o engenheiro mecânico atuar nessa área com a pós? Eu acho que é mais a minha dúvida é essa. deixa eu explicar para você. Talvez você vai ter certa dificuldade, porque normalmente no curso a maioria são engenheiros civis, um outro extrato são geólogos e engenheiros de minas. Então, essas três formações, de alguma forma, eles já viram mecânica dos solos, o engenheiro civil já viu, e o geólogo não viu em tanta profundidade. O geólogo viu bastante a partir de rochas, mas o engenheiro civil não viu. E aí essas primeiras disciplinas nivelam o conhecimento. Como você não fez nenhuma dessas disciplinas, né, básicas, você vai ter que aprofundar mais. A possibilidade de terminar o curso e você fazer o registro no CREA, na nova regulamentação lá do CREA, você pode fazer esse registro com a especialização. Mas, de qualquer forma, assim, sendo bem sincero, mesmo essas três formações que eu dei, não amplia atribuições profissionais, né? Você tem o registro como especialista. E aí depende muito, assim, que a Mariana quis dizer, do mercado, né? Então, você vai ter que começar do início. Foi bom você ter comentado, por exemplo, nós temos o PUC Carreiras, oferece estágios, e hoje, assim, a gente tem tido muita demanda para profissionais iniciando, né, fazendo graduação e também da pós-graduação, né? Então, assim, boa parte dos alunos conseguem um trabalho aí durante e principalmente terminando o curso. Mas eu não, assim, a gente não pode afirmar totalmente com a sua formação se você vai conseguir uma colocação na área da geotecnia. É até diferente, né? É interessante. A Tá Milena tem bom, uma. Tá bom, Maria? obrigada pela explicação, gente. Boa noite. Boa noite. A Milena tem um questionamento?
Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Oi. Eu sou engenheira civil, eu trabalho com obra de PCH, principalmente acho que contém túneis, e me interessei pelo curso, mas eu moro em Santa Catarina. Eu tinha visto lá na publicação do site da PUC Ok. que essa metodologia de especialização terá algumas horas presenciais. Será que eu vou ter algum problema com morar muito longe e não poder participar dessas horas presenciais? Em momento nenhum, tem uma diferença, depois eu vou explicar que o Bretas vai mostrar a apresentação dele, mas eu já vou adiantar aqui. Na modalidade presencial, tem controle de frequência. Então, o aluno, além das notas, ele tem que ter 75% de frequência. Na modalidade online, não tem controle de frequência. Inclusive, você pode assistir a aula gravada num período aí de 30 dias depois que a aula executou. As avaliações, algumas delas são feitas no momento da aula, no dia marcado, se é turma de segunda e quarta ou se é turma de terça e quinta. Outras são colocadas num outro ambiente para responder depois, né? Essa atividade presencial, não é obrigatória, são visitas técnicas. E a gente é um diferencial que o curso tem de conseguir, depende muito assim, tem aluno que fala assim, passa já a programação de quais vão ser o agendamento dessas visitas. Não dá para a gente fazer, porque depende da liberação das empresas. Então, eu vou fazendo contato com as empresas e solicitando a aula de campo com a presença de alguns professores. A gente tem um controle de quem participou, mas não é computada frequência. Ok, Milena? Ok, entendi. Ok, Mariana, se você precisar sair, acho que agora agradeço aí mais uma vez a sua participação. E aí eu vou passar a apresentação, ficou assim, bem nas pontas. A Mariana é a disciplina inicial, mecânica dos solos, tem a de barragem de enterrocamento, ela é intermediária no meio do curso, e o Tiago Bretas é a disciplina de finalização do curso, métodos numéricos. Mas eu vou apresentar todas elas, como é que é o conteúdo de cada uma, tá bom? Então, Bretas, eu vou passar a palavra para você. Ok, Mariana. Aí, Obrigada, qualquer gente. coisa. Tchau. Tchau. Boa Aí vocês noite. podem escrever Beleza. no chat. Falou, Mariana. Pode escrever no chat. E aí depois ele vai respondendo na medida do possível. Então pode compartilhar aí a sua apresentação. Beleza. Boa noite a todos aí. Então, compartilhar aqui. Clique. Beleza. Então tá, gente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a disciplina de métodos numéricos, um pouquinho para vocês, mas antes também vou só dar uma ligeira contextualização aqui sobre mim, né? Eu sou mestre de geotecnia pelo FOP, eu tenho pós-graduação em Instituto de Concreto Armado e geotecnia. Eu atuo há 22 anos com geotecnia, desde de estágio. Eu comecei meu estágio de geotecnia em 2001, né? Exatamente, há 22 anos atrás, dia 1º de maio de 2001. Eu fiz minha entrevista em geotecnia e nunca mais abandonei. Atualmente eu também trabalho como engenheiro de registro, EOR, e consultor. Eu tenho a minha empresa que desenvolve, né? Eu coordeno e desenvolvo projetos na área da mineração em obras civis, né? De estabilização de taludes e fundações. Trabalho muito com modelagem numérica, né? Com análises em 2D e 3D. Estou aqui no curso há 6 anos, ministrando as disciplinas, né, de estabilidade de taludes para as turmas presenciais e métodos numéricos para todas as turmas do curso. Há 6 anos, desde 2017. E eu também ministro curso de treinamento de softwares da Rock Science, tá? Eu tenho uma parceria, né? Eu tenho exclusividade com a Rock Science aqui no Brasil, então eu sou a única pessoa habilitada por eles no Brasil a ministrar cursos, tá? Dos softwares da Rock Science. Então, como que eu montei, assim, eu preparei um pouco da disciplina para vocês. Primeira coisa, estruturas diversas, né?
Então a gente vai ver aterro compactado, aterro sanitário, retroanálise, estudo de geometria, maciço rochoso, solo grampeado, barragem, costa natural. Então a gente vai ver de tudo um pouco, né, para a gente dar aí uma diversificada no tipo de estrutura e nas abordagens, porque cada uma dessas estruturas que estão aqui, elas têm suas especificidades, né? Então, cada uma a gente foca mais, né, num ponto do que outro, tá? Todas as aulas, 100% das aulas já são aplicadas nos softwares, a gente faz junto, né? Eu coloquei aqui hands-on, todo mundo mão na massa juntos, tá? As aulas são feitas a partir de um acesso, as aulas online, né, são feitas a partir de um acesso remoto aos laboratórios de informática da PUC, tá? Então, é igual a gente, para quem trabalha online, né, de remoto não vai ter problema nenhum, né? Como se fosse um Ndesk lá, né? É só outro softwarezinho. A gente faz um acesso remoto, liga lá, pum, e usa os computadores da PUC tranquilamente. Que lá nos computadores da PUC, né, eles vão estar reservados fisicamente para a gente, em todas as aulas vão estar reservados. Cada aluno tem acesso a uma máquina com IP certinho, tudo programadinho, e aí a gente vai sempre em todas as aulas, hands-on, mexendo em todos os casos, tá? Juntos. A gente vai fazendo juntos, eu não faço, depois vocês fazem. Não, a gente faz junto. Cada aula é um caso diferente, são todos casos reais, de estruturas diferentes, né, para a gente conseguir abordar, né, ter uma abrangência geral aí do curso. Então, são todos reais, então é bom que eu mostro foto né, de cada caso, a gente discute resultados. Ah, por que que deu isso? Não, aí eu falo, não, lá depois a gente fez isso, fez isso. Então a gente vai discutindo, né, assim, durante a aula mesmo, a gente vai discutindo possibilidades e tudo de cada caso, tá? As aulas são basicamente aqui, comandos e ferramentas avançadas do software Slide 2 e RS2 Slide 3, tá? Então, esses são os 3 softwares básicos aí que a gente vai abordar durante a disciplina, sendo que aí, vamos dizer, 60% do curso será no Slide 2, tá? Então, não é um curso básico de Slide 2, tá? É um curso avançado de Slide 2, a gente vai ter muitas horas para trabalhar com ele. A gente vai ver recursos aí que poucas pessoas do mercado sabem usar, né? Assim, ferramentas e recursos avançados do software, tá? O principal, a gente vai tentar extrair o melhor do software, né? Assim, então, saber operar o software, né? Então, a gente tem que ter um embasamento teórico de geotecnia, sem isso também esquece, a gente não faz nada. Mas a gente tem que saber operar o software, a gente tem que saber pedir o software para calcular as cunhas corretas. A gente tem que pedir o software para calcular nos métodos que você acha que são adequados. Você que escolhe o algoritmo de busca por cunhas, você que interpreta o resultado, né? Assim, não existe uma mágica, não existe uma inteligência artificial por enquanto, né? Que vai fazer todo esse trabalho aí para a gente, não, tá? Então nós vamos discutir muito isso, tá? Assim, de como operar, de como não só modelar, né? Mas o principal para mim é interpretar os resultados, tá bom? Se você pedir um método errado, se você pedir para ele calcular uma cunha, ele vai te dar um resultado que não é confiável, que pode, inclusive, te direcionar a tomadas de decisão erradas, tá? Por pura operação do software, ok? Então, isso a gente vai ver como trabalhar com software. Os softwares da Rockscience são extremamente amigáveis, são assustadoramente fáceis de mexer. Então a gente vai aproveitar e explorar isso ao máximo com várias ferramentas bem bacanas, que não fazem parte aí de um pacote básico, não, tá bom? Então a gente vê, por exemplo, a gente já começa com esse caso aqui, que é um aterro compactado, né? Assim, é o primeiro caso, só para a gente esquentando os motores aí, né? A gente já faz cenário final de construção com sobrecarga pseudoestática, com elevação de nível d'água. Isso já na primeira aula, assim, vai de acordo com a aula for rendendo, né? Então a gente discute os resultados, né, a partir de vários métodos diferentes, qual método seria mais adequado para cada análise, né? Assim, a gente vai colocar os parâmetros de resistência, a gente vai saber pedir para o software, né? Assim, agora eu quero uma ruptura global, agora eu quero uma ruptura local. O resultado que ele está me entregando é confiável? Existe outra região nesse modelo numérico que não seja aqui, por exemplo, uma cunha global? E quanto que é uma aqui no pezinho? Eu tenho que saber
saber abrir o resultado do software, interpretar o resultado e não ficar preso nessa cunha, né? Ele calculou lá 20 mil cunhas para a gente em 1 minuto. Ele mostra que tem o menor fator de segurança, né? No caso aqui, 1.10, né? Por Morgan Price, 1.10. E se eu tiver uma outra pequenininha aqui com 1.11? Não, é tão crítica quanto essa grande. Então, eu tenho que saber medir o software através de algoritmos, através dos limites, através dos métodos, e abrir os resultados, tá? Para a gente começar a investigar aí outras regiões que podem ser tão críticas quanto a principal que ele indica, tá bom? Então, já no primeiro caso, a gente faz até o sanitário, como igual eu estou falando, são todos casos reais, tá? Para a gente discutir no resultado, esse aqui, por exemplo, a gente vai rodar, vamos subir o nível d'água, ver o que dá diferença, depois eu conto para vocês, aqui não passou o fator de segurança, vocês fizeram aquilo, sabe? A gente vai discutindo em cima dos resultados, né? Aqui a gente faz um caso que é um aterro sanitário, mas se eu trocasse o nome para falar isso aqui para vocês, que é uma pilha de rejeito, é a mesma coisa. O que a gente importa são conceitos, né? Saber pedir para o software ruptura local, ruptura global, final de construção. Aqui a gente simula uma poropressão construtiva não dissipada com coeficiente RU, a gente faz elevação de freática, aplica sobrecarga pseudostática para simular a vibração de equipamento. Enfim, então a gente já faz isso tudo na segunda aula, né? Fica parecendo que não sobrou mais nada, né? Nós já varremos todos os softwares nas 2 primeiras aulas. Nada. Tem muita coisa ainda para ver, tá? Aqui nesse caso, inclusive, cada caso tem, vamos dizer, alguma coisa bem específica, né? Então, aqui, por exemplo, a gente modela a manta PAD que tem de impermeabilização aqui no fundo. Porque a gente vai ver em aula que ela pode, quando a manta PAD de impermeabilização, né? Porque é um aterro sanitário, quando ela é instalada, ela pode condicionar modo de falha passando por ela. Ela pode criar zonas de fragilidade. Tá? Então, a gente vai abordar isso aqui nessa aula, por exemplo, né, de aterro sanitário. Essa aula de retroanálise é muito massa. Eu sou meio empolgado, tá? Eu acho tudo legal, acho tudo bacana. Eu sou super empolgado. Então, aqui a gente vai ver uma retroanálise com um talude até grande aqui, uns 40 metros de altura. Rompeu, né? Vocês estão vendo na foto, é o caso real mesmo. Rompeu, a gente vai estudar a retroanálise. Então, aqui em rosinha, aqui, ó, vou aumentar aqui. Em rosa aqui a cunha crítica pela topografia, e em verde aqui a cunha crítica pelo slide, com fator de segurança de 1. Beleza. Como é que eu chego nesse resultado? A gente vai variando os parâmetros de resistência até chegar na retroanálise, que é fazer com que o software simule para a gente cunhas de ruptura da mesma forma que elas aconteceram na realidade, né, com fator de segurança de 1, que para o equilíbrio limite é ruptura. Tá? Então, a gente tem que ter, primeiro, assim, um bom conceito sobre análise de estabilidade, métodos de fatias, tá? Isso é fundamental, fundamental. Tá? Assim, para que a gente não entenda o software como uma caixa preta, uma coisa automática que vai lá e faz conta e pronto. Não. A gente abre as fatias, a gente interpreta o resultado. Tá? Se quiser, a gente até confere as fatias, se ele está fazendo conta certa. Enfim, isso me passa uma segurança. Eu não vou ficar conferindo o software, obviamente, mas me passa uma segurança saber que conta que ele está fazendo. Tá? E isso aí vai separar, né, um operador de software do engenheiro geotécnico. Saber que conta que o software está fazendo. A gente nunca vai entender, enxergar o software aí como uma mágica qualquer que faz conta, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai fazer retroanálise, só que eu gosto de brincar o seguinte, né, assim, como que a gente vai começar com os parâmetros para chegar no 1? A gente vai fazer correlação com o NSPT. Então, a gente vai pegar as sondagens dessa obra, tirar parâmetros iniciais, gama CFI de cada um dos materiais, e depois a gente vai calibrando por retroanálise os parâmetros até chegar no fator de segurança de 1. Tá? Então, bem legal, a gente vai ver correlação com o NSPT para determinação de parâmetros de resistência, calibrar e ajustar esses parâmetros por retroanálise. Depois que eu tiver os parâmetros calibrados, o que a gente vai fazer? Estudar uma geometria, né? Aqui eu fiz a sobreposição, ó, né? A linha azulzinha aqui seria a topografia lá pré-ruptura, e depois a gente estuda uma geometria para a gente ter o fator de segurança de 1,5. A gente faz isso tudo em aula. Então a gente faz como se fosse um trabalho realmente grande, né? Assim, você começa do zero. Seu cliente está com problema, o talude rompeu. Seu cliente ou sua empresa, né?
Tá com problema, talude rompeu. E aí? Não, primeiro passo, talude rompido. Primeiro passo. Não esqueçam disso, é o primeiro passo. Retroanalisar. Gerar uma retroanálise, tá? Eu posso ter o ensaio que for, CPTU, triaxial. Se eu tiver um bom resultado por retroanálise, vai ser ele que eu vou utilizar. Retroanálise, gente, é como se fosse um grande ensaio de campo, né? Se ele aconteceu lá na escala real, não tem nada melhor. Para que você vai pegar uma coisa que você vai correlacionar um parâmetro se você tem a real condição do maciço, tá? Então, é uma ferramenta fantástica, eu uso toda vez, 100% dos casos que eu lido com taludes rompidos, eu faço retroanálise, tá? Inclusive, falei ontem numa reunião, o cliente assim, eu tenho uma ruptura, vamos projetar contenção. Eu falei, o primeiro passo que eu faço é retroanálise, ok? Para mim, não precisa ficar, não, porque tem ensaio triaxial, ensaio de selamento diretos, eu uso tudo e uso a retroanálise também, tá? Não vou deixar de utilizar, ok? E depois a gente vai fazendo. Eu plotei aqui só uma geometria, né? Essa última imagem da direita aqui é uma geometria só, mas em aula a gente vai tentando geometrias. Agora pensa, a gente faz isso tudo aqui em 3 horas e meia de aula. Do zero, tá? Topografia, retroanálise, calibra parâmetro, estuda geometria. A gente termina a aula pronto para você entregar para o seu cliente, para o seu chefe, né? Para o seu amigo. Essa é a geometria que vai ter fator de segurança. Do zero até entregar em 3 horas e meia. É bem bacana. Opa, apertei errado. Aqui depois a gente faz também uma obra de solo grampeado. É essa obra aqui que a gente vai fazer, que virou um solo grampeado de verdade. É ele que a gente vai usar, né, no nosso caso real, tá? Então a gente faz determinação da adesão, né, que é o QS dos grampos, né, desse solo grampeado. A gente faz o dimensionamento da estrutura de contenção, vai determinando ali diâmetros de grampo, profundidade, espaçamento. A gente vai estudando tudo, variando aqui, ou tentando otimizar até chegar no projeto mais econômico possível que atenda aos fatores de segurança requeridos, tá? Então, eu separo exatamente o solo grampeado, porque é uma estrutura cada dia mais comum aqui no Brasil, né? Eu já projetei, eu acho que mais de 700, 800 obras de contenção, eu não sei precisar, mas eu acho que hoje, acho não, hoje é o tipo de estrutura que eu mais projeto, tá? Antigamente não era, hoje é, tá? Então, é uma estrutura que está sendo cada dia mais utilizada, né? Aí depois, eu tô chutando meu ring light aqui o tempo todo, até eu derrubar ele daqui a pouco, fica quietinho. E depois a gente vai fazer, obviamente, né, um estudo de percolação. Então, a gente vai pegar uma barragem, também real, e fazer um estudo de percolação para a gente analisar lá as linhas de fluxo, verificar a estabilidade de acordo com os critérios da norma 13028, rebaixamento rápido, final de construção, operação normal, condição extrema, pseudostática. Então, a gente faz tudo de acordo com a norma. Todas as aulas são casos reais, né? E todas as aulas são independentes, tá? Então você não vai precisar de nada de uma aula para outra. Então você perdeu uma aula ou vai deixar para assistir depois, vai começar uma nova aula, assista a nova aula. É sempre do zero, a gente começa do zero e termina a aula dentro do horário de aula, tá? Sem precisar de ter uma continuidade, ok? A gente começa e termina sempre desse jeito. Com exceção da aula do RS2, tá? Do Estudo de Tensão de Formação, a gente usa 2 aulas. Mas todas as outras são completamente independentes entre si, tá? Então a gente avalia a estabilidade acoplada a um regime de fluxo permanente, né? Tirado aqui por elementos finitos, utilizando o slide 2. Tem uma escavação com maciço rochoso, né? Então, também o caso real. A gente faz a verificação de um maciço rochoso aqui, que na verdade é um talude filito, né? Que ele vai de resistência, né? Vai desde o solo residual, saprolito e tal, até a rocha. Explorando muito as envoltórias de resistência anisotrópica que o slide tem, que inclusive são 5. Como é um filito, né? Assim, uma rocha claramente foliada, é uma rocha extremamente comum aqui no quadrilátero, né? Essas rochas foliadas, né? Filito, tabirito, quartzito, xistos, né? Então a gente vai abordar isso, né? Assim, como avaliar? Aí eu tenho que pedir o slide para calcular cuias diferentes, com métodos diferentes, para levar em consideração essa anisotropia devido à própria estrutura da rocha, tá? Então a gente vê, nesse caso aqui, a gente aborda Hooke Brown, Barton Bendis, modelos anisotrópicos, tudo nessa aula,
para a gente dar uma olhadinha aí em algumas possibilidades de maciços rochosos, tá? A gente insere descontinuidade, falhas, né? Assim, fazendo uma simulação, ondulação do maciço, enfim. A gente vai ver, igual eu tô falando, ferramentas, inclusive, avançadas aí do software, tá? No caso de tensão deformação, então, a gente vai pegar uma barragem, a gente vai fazer a barragem, a gente vai construir essa barragem do zero, constrói, enche o reservatório, tá? E aí a gente vai avaliar os resultados em termos de deslocamentos, né? Deformações, deslocamentos horizontais, verticais, né? Que são recalques, deslocamentos totais, tensões totais efetivas, percolação, né? Por pressões, enfim. A gente vai fazer, então, um modelo um estudo de tensão e deformação por elementos finitos com fluxo transiente acoplado, tá? Então, é um fluxo de água variável com o tempo, tá? Então, a gente avalia aqui as pressões em qualquer etapa construtiva, né? A gente vai ver as linhas de fluxo, como é que tá as pressões do modelo, a gente vai ver os deslocamentos, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu peguei aqui o caso, um arquivo em aula, tá, gente? Então, esse aqui, por exemplo, né, que é o que a gente vai ver, ó, aqui está deslocamento horizontal, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai construir a barragem, ó. Olha lá, estamos construindo a barragem. E eu estou vendo em qualquer etapa, né, os deslocamentos horizontais, ó. Eu posso parar em qualquer etapa aqui e ver quais são os deslocamentos horizontais dessa barragem. Né, desde sua construção. Vejam a linha rosa aqui, que é a freática, ó. A barragem enchendo aqui, ó. Encheu, beleza. Depois que ela encheu, a gente vai usar uma ferramenta do RS2 aqui, que é muito bacana, que a gente vai simular a ruptura dessa barragem. Tá? Então, aqui a gente chegou na condição final dela. Ela encheu, está aqui operando normalmente. Depois o software simula uma possível ruptura dela, né? Então a gente vê como que seria uma possível ruptura dessa barragem. É um método que chama Strength Reduction Factor, SRF, que está até escrito aqui em cima, que é o nosso equivalente ao fator de segurança por elementos finitos, tá? Então, a gente vê, aqui eu mostrei, por exemplo, deslocamento horizontal, pore pressões, por exemplo, né? Deixa eu pegar pore pressure. Então, a gente vê pore pressões aqui também em qualquer etapa, né? Então, quando o nível d'água começar a subir, ó, pá, começou a subir, ó, a barragem está enchendo, pá, ó, o reservatório enchendo, pá, pá, pá. Olha lá. Então, nessa etapa, eu tenho, em qualquer etapa, na verdade, né? Eu tenho as pressões, né? CPED, total head são as equipotenciais de perda de carga, então consigo traçar aqui a linha de fluxo dessa barragem, né? Analisar aqui se eu tenho algum tipo de fluxo ascendente, alguma região pressurizada, enfim. E por aqui, eu consigo também simular essa aqui são as máximas deformações cisalhantes, né? Onde eu tenho maiores deformações por cisalhamento, é por onde passariam possíveis cunhas de ruptura, né? Então, quando eu começo a simular uma possível ruptura dessa barragem, olha lá, o que eu estou vendo? A cunha de ruptura. Estou vendo aqui a cunha de ruptura e o fator de segurança por elementos finitos. Para que que a gente faz isso? Eu uso isso profissionalmente, direto, para confirmar o equilíbrio limite. Então, eu uso o slide para rodar a estabilidade e confirmo pelo RS2 se está dentro do que eu estou esperando para aquele caso, né? Agora, deixa eu só ligar para vocês aqui, ó. Então, eu estou vendo as máximas deformações cisalhantes, ó. Então, aqui tem lá a construção da barragem, ó, várias etapas de construção. Ó, reservatório encheu. Agora vamos simular a ruptura da barragem, ó. Simulando a ruptura, ó. Pronto. Por que que isso é importante? Não é só um filminho para colocar no LinkedIn, não. Colocar no LinkedIn também é muito importante. Mas é entender qual que seria o modo de falha associado à ruptura dessa barragem. Tá? A cunha está passando por onde? Opa, ela está passando pela fundação. Eu estou vendo aqui que ela tem um deslocamento horizontal, ela tem um abatimento. Isso é importante. Ó, aqui no pé, ela começa a levantar. Então, quando eu tenho instrumentos no campo, eu vou começar a ver se eu estou tendo esse tipo de padrão de comportamento. Porque eu sei que se ela for romper, ela vai bater a crista, levantar o pé, vai dar deslocamento horizontal para a direita, vai ter uma ordem de grandeza de tanto para deslocamento. Então, eu consigo simular várias coisas, instrumentos, né, assim, prismas, inclinômetros,
para a gente conseguir verificar realmente se a nossa barragem, né, que está lá no campo, ela está passando por um processo, né, de ruptura ou não, ou a gente está numa condição tranquila, né? Falar lá, o instrumento deformou 5 centímetros. Para mim não significa nada 5 centímetros. 5 centímetros em quanto tempo? Em 1 hora? 5 centímetros em 2 anos? Ah, 5 centímetros, 2 meses. Beleza. O modelo numérico fala que essa barragem suporta quanto de deformação? Esse 5 centímetros está dentro do esperado? De que adianta você instalar instrumento se você não espera nada, né? Se você não tem nenhuma expectativa, né? Se for 1 centímetro, se for 10 centímetros, você não sabe se é muito ou pouco. Então, o modelo numérico vai ajudar a gente nisso. Para você criar ali uma referência para você comparar os seus resultados de campo, tá? Vai ser como se fosse realmente uma referência, né? E para fechar com chave de ouro, a chave de ouro já poderia ser aqui, né? Essa análise aqui, testando informação, já é massa. Mas a gente vai fechar com o slide 3, tá? É uma encosta natural que deve ter aqui, sei lá, aqui cota 1370 até aqui. Um talude dos 200 metros de altura, uma encosta natural. A gente vai montar aqui o modelinho, dá para ver a seção geológica, né? Cada camadinha, pá. A gente vai rodar a estabilidade. Aqui a gente vai comparar. Ó, o 3D está mostrando 1.20, o 2D 1.13. Tá dando na mesma posição, as cunhas são bem parecidas, ó, a laranjinha aqui 2D, tá parecida com a rosinha aqui do 3D. Beleza, a gente vai ver como é que funciona, não é método de fatias. Apesar de ser equilíbrio limite, não é fatias, é coluna, porque agora é tudo tridimensional, né? Então, eu vou falar um pouquinho como é que funciona esse equilíbrio limite. Então, o equilíbrio limite focado para o 3D, né? A gente vai ver a profundidade da cunha, volume, direção, né? E é esse caso que está aqui, ó. Então, a gente vai criar o modelo, né? Todo junto lá. Eu vou passar para vocês, né? Os arquivos já para a gente ir fazendo a importação do modelo geológico. Né? Então, depois que a gente tem o modelo geológico, eu também tenho lá que escolher os métodos de análise e tudo, até a gente ter, né, os resultados, né, dessas cunhas de ruptura. Então, tem lá no meu modelo, tem aqui, essa aqui é a minha cunha de ruptura, né? Eu posso ver várias informações sobre ela, né? Assim, a direção da cunha, o volume, né? Essa massa deslocada, né? Que isso é realmente fundamental. Assim, fazer a verificação da massa deslocada. Dentro desse meu modelo aqui, né? Onde são as zonas mais críticas de ruptura, eu tenho tipo um mapa de calor que chama Safety Map. Né? Eu posso também comparar, né? A seção 2D com a 3D. Eu posso comparar as duas aqui. Olha lá. Aqui eu tenho a seção 2D, né? E eu vou ter a comparação, né, com a cunha tridimensional. Né? Consigo fazer isso tudo aqui dentro e a gente faz isso junto em aula, tá? Então aqui a gente fecha com o slide 3, tá? Tem muita coisa que dá pra gente ver aí do modelo, tá? Isso a gente faz junto. Olha lá. Dá pra ver aqui o rosinha, tá praticamente coincidente, né? O rosa aqui com laranja, mostrando que o 2 e o 3D estão dando praticamente o mesmo resultado, né? E aqui, por exemplo, ó, eu tenho um colúvio, um solo residual maduro, depois jovem, depois o saprolito, né? Eu tenho a cunha de ruptura aqui, consigo ver, né, todas as informações aqui do modelo e tal, da cunha crítica de ruptura, depois eu consigo, deixa eu abrir aqui, ó. Ela, consigo ver os volumes, ó. Essa cunha tem um volume de 113 mil metros cúbicos. Material 1 é o meu colúvio, tá? 26 mil no colúvio, 71 mil no solo residual maduro, 16 mil. Eu tenho o peso dessa massa, o volume, a direção, né? Isso aqui é fundamental para a gente fazer ruptura hipotética, né? Então, aqui o tempo, 65 segundos, gente, 1 minuto. Calcula isso aqui em 1 minuto, literalmente, né? 1 minutinho. E depois a gente pode usar isso para ruptura hipotética, já que você tem a direção da ruptura e o volume, né, a massa deslocada. Tá? Então a gente fecha aí com o slide 3, tá?
Tudo que eu mostrei aqui não é obrigatório de eu usar, não, tá? Porque dependendo, eu penso, eu trabalho numa obra legal, tô com um projeto legal, vou colocar isso em aula. Então, a cada ano aí, vamos dizer que eu mudo uns 30% das aulas, né? Eu vou sempre renovando. Então, quando eu acho um caso que é legal, tipo de retroanálise, né? Eu trabalhei com ele em janeiro e, pô, já coloquei, eu achei legal, achei uma obra interessante, tá? O de solo grampeado, tem uma outra obra bacana, eu vou trocando as obras, tá? As barragens eu já troquei, o solo grampeado eu já troquei, enfim, várias obras eu vou trocando, tá? Então, isso que eu mostrei é só uma referência, não vai fugir disso, tá? Assim, mas só se eu tiver algum caso aí bem interessante, né? Assim, eu vou passando para vocês. Bom, mas, enfim, com relação à disciplina, eu acho que é isso aí. Beleza? Qualquer dúvida aí, podem perguntar. Ok, Tiago Bretas, muito obrigada. Vamos ver se o pessoal tem algum questionamento. Pode escrever no chat ou abrir o microfone. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Com certeza, à vontade. É somente essa aula do professor Bretas que tem essa aula prática ou outras matérias têm parte mais práticas também? As outras disciplinas, elas têm parte prática também, né? A análise de projeto, inclusive, ela pode estar usando esse software aí da RockScience, que a PUC tem uma parceria com a RockScience com um pacote completo, né, Tiago? Tanto 2D quanto 3D. Mas para isso, assim, a aula Concurso, do concurso. Tiago, ela já é pré-agendada nos dias. O professor que for usar em determinada aula, aí ele tem que solicitar, isso aí a gente já tem tido, por exemplo, o professor de mecânica das rochas, ele fez essa solicitação para poder usar em umas 2 ou 3 aulas dele. Na disciplina de geotecnia ambiental, o professor Rafael Colombo usa outros softwares, o QGIS, FreeFlow, só que aí ele agenda com o nosso apoio acadêmico, tá? Então não é só essa disciplina que tem potencialidade de estar usando o software como uma ferramenta, não. Como aluno, a gente tem acesso a esses softwares? Sim. Então, Vocês como eu têm. expliquei para você, eu escrevi no A, chat aí, ó. Você vai usar o computador da PUC online e, se for presencial, é no laboratório de informática. a gente faz Então, acesso remoto aos laboratórios de informática da PUC, tudo registradinho. O seu número de matrícula vai ser um IP que vai dar acesso a um computador certinho, no horário de aula, bonitinho. E lá tem instalado toda a suíte da RockScience de softwares, todos os softwares que tem na RockScience, os 18 softwares que tem. Tá? E isso vocês têm acesso. um outro questionamento. Obrigado aí pela pergunta, tá? Não sei se Marina levantou de novo a mão, se era da questionamento passado. Ô, professor Tiago, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem e você? Tudo jóia. Eu tive uma curiosidade aí a respeito do carregamento dos dados no software, né? Você falou que faz alguns projetos e tudo mais. Quando você está em campo, esse carregamento dos dados é um carregamento real ou é um carregamento catalogado dos materiais? E as cargas também, né? Como que é Tá, feito isso? você fala tipo os parâmetros de resistência ao selamento, os materiais? Isso. Olha, são todos casos reais, tá? Então, assim, os parâmetros que a gente usa também são reais. Então, pode ser que tenha obra que seja um projeto. Por exemplo, igual eu estou trabalhando essa semana mesmo. Você tem um aterro compactado, mas é projeto. Então, o parâmetro vai ser estimado, porque o aterro ainda não existe. Pode ter caso que tem correlação com o SPT, pode ter caso que eu tenha vários ensaios trexiais, tá? Então, tem de tudo, sabe? Assim, tem parâmetros definidos por ensaios, parâmetros definidos por correlação, parâmetros estimados empiricamente a partir de experiência em obras parecidas, né? Se for um projeto. Aterro sanitário, por exemplo. Você vai fazer um projeto de um aterro sanitário. O aterro não existe, né? Você vai usar qual parâmetro? Você vai pegar de um dado bibliográfico, né? De obras similares, alguma coisa assim. Então tem de tudo, sabe? Eu já forneço todas
as sessões, né, em DXF, que a gente vai trabalhar já previamente montadas no AutoCAD lá, para a gente só importar no slide, e a gente vai preenchendo os parâmetros de resistência em cada caso. Esse software ele tem uma licença de teste, saberia informar? Sim, qualquer software da RockScience, se você entrar no site, você consegue uma licença de uso pleno, uso profissional mesmo, por 15 dias, e talvez até consiga prorrogar por mais tempo. É só entrar no site da RockScience e solicitar uma licença de qualquer software, eles te dão por 15 dias, licença de teste. Tá, joia, muito obrigada, professor. Nada? Vocês têm algum outro questionamento? Eu, então, agora, Brito, eu vou pedir seu apoio aí no chat, beleza? Vou Beleza. compartilhar a explicação que eu vou dar do curso. Todo assim, ressaltando que eu vou estar colocando toda a gravação no YouTube e essa apresentação aqui, que são o PowerPoint do curso, eu vou estar colocando no PDF lá no LinkedIn, tá? Então, nosso curso, eu coordeno ele desde 2015 e até a pandemia, o curso era todo presencial, como o Tiago Preto já fazia parte dele. Quando chegou a pandemia, a gente migrou o curso para a modalidade online. E aí a demanda cresceu. Como eu escrevi aí no chat, hoje a gente tem formado 4 turmas. 2 turmas de segunda e quarta, e 2 turmas de terça e quinta. E mais uma quinta turma, que é a turma presencial. Que as aulas são às sextas à noite e sábado o dia todo, de 8 às 16. Só que essa de presencial, as aulas são a cada 15 dias. E nas turmas online, as aulas são todas semanas. Se é segunda e quarta, é toda segunda e quarta. Se é terça e quinta, é toda segunda e terça e quinta. Ela é de 19 horas a 21 horas e 40 minutos. Tá? No presencial, ele tem essa grade horária, e a única diferença aqui, vou destacar, é essa aqui, ó. Fundações. Todas as disciplinas aqui são 32 horas aula. Como são essas 32 horas aula? São 8 encontros vezes 4 horas aula cada. Das 32. Então, é dessa forma. E o professor pode passar atividade de trabalho orientado, computando aí 7 horas. E aí vai compor mais ainda essa disciplina de humanidades, que são 12 horas. Todos os cursos de pós-graduação da PUC têm essa disciplina. E aí totaliza, então, que vai vir no seu certificado, que é registrado no CREA, 443 horas aula. Então, essa aqui é só no presencial, a parte de fundações. Aí, no curso online, ele não tem a de fundações. E aí, a gente tem 36 horas aula. Só que cada dia são 3 horas. Então, são 12 encontros vezes 3 horas aula. E dão as 36. E aí, totaliza também da mesma forma com as atividades orientadas, que é a atividade que o professor dá para fazer extra classe, né? Vai somar 444 horas aula. O presencial é 443, diferença de 1 hora a aula, e o outro 444, é o registro que vem no seu certificado. As disciplinas têm o mesmo nome e o mesmo conteúdo programático, que eu vou estar assim mostrando. Primeiro, assim, a lógica do curso. Primeiro, a gente começa com as disciplinas básicas para nivelar conhecimento, conforme eu falei. A gente vai ter investigação geotécnica, mecânica dos solos
e a Geologia de Engenharia e Mecânica das Rochas. Essas são as disciplinas iniciais. Aí depois vem as disciplinas aplicadas, que é barragens de terra e enrocamento, como a Mariana deu o exemplo, que ela comentou, a estabilidade de taludes e encostas. O Tiago Bretas dá essa disciplina na modalidade presencial e outros professores dão na modalidade online. Vamos ver se ele vai conseguir dar numa das turmas aí, né, Bretas? Você ficou de dar uma resposta na turma online. É negócio das suas férias lá em outubro. A rejeitos de mineração, a geotecnia aplicada a resíduos urbanos, que é basicamente a parte de aterro sanitário, a geotecnia muito próximo da hidrogeologia, e a fundações, que é somente aí na modalidade presencial. E a disciplina que o Tiago Bretas deu uma ideia, né, bem breve, é lógico que o ritmo da aula é bem mais lento do que foi o que a Mariana colocou, do que foi o Tiago Bretas colocou. Dá o tempo, é conversado, ele verifica se o aluno está conseguindo acompanhar os comandos, a professora põe exercícios aplicados, o exercício pode ser em planilha, pode ser desenvolvido em cálculos, né? Então, tudo isso é um outro ritmo durante as aulas, tá? Eu não vou ficar lendo cada ementa, porque eu vou estar disponibilizando isso. Aqueles que já fizeram contato comigo pelo Fale com o Coordenador, eu já enviei esse arquivo, que é o conteúdo da investigação geotécnica, o de mecânica dos solos aplicada à geotecnia, as disciplinas iniciais, a geologia de engenharia e a mecânica das rochas. Então, essas disciplinas nivelam o conhecimento, como eu falei para vocês. A maior parte de alunos são engenheiros civis, um outro extrata são geólogos, engenheiro de minas, e tem outras formações. Aí vem as aplicadas, que é a barragem de terra e enrocamento, a geotecnia aplicada à estabilidade de encosta e talude, a rejeitos de mineração, que até então, quando o curso estava lá, 2015, 2016, tratava muito só de barragens, hoje é parte de descaracterização, descomissionamento de barragem e empilhamento, né? Contra empilhamento do rejeito desaguado, né? Então, isso aí na formação de pilhas. Então, nós temos professores que trabalham, né? Fernanda Gavioli e o Daniel Bastos trabalham diretamente com isso. A geotecnia aplicada a resíduos urbanos, o professor Cícero tem 20 e poucos anos, trabalha no aterro sanitário de Belo Horizonte, já projetou dezenas de aterros sanitários. Ele tem uma pesquisa que tem 18 anos com um aterro experimental de 18 mil metros cúbicos, que ele está analisando durante 18 anos, já publicou dezenas de artigos, já foi base para 3 teses e vários mestrados. Então, assim, aí ele faz também essa estabilidade que o Bretas comentou. A geotecnia ambiental, que eu comentei com vocês, aí tem 2 professores, o Rafael Colombo e o Maurício, e eles usam de algum software também, né? Alguns são softwares livres, tá? E aqui é de métodos numéricos que o Tiago Bretas comentou. Então, ele vai ter esse módulo de estabilidade de taludes, por equilíbrio limite, a percolação, que ele deu a ideia, e tensão-deformação, como ele comentou para vocês. E os vários exemplos aí. Você vê, ele nem saber esse número todo de obras que ele já projetou, né? Então, é a vasta experiência dele, e vai renovando ao longo do tempo. E aqui o professor Sérgio Mortet, ele dá a parte de patologias e fundações especiais. Ele é dono da empresa Fundateste, especializada aí em obras, né, e recuperação de obras de fundações. Esse aqui, ressaltando, é só no curso presencial. O aluno fez online, quer fazer essa disciplina. Pode fazer ela de forma isolada. Aí ele matricula, só que ele vai ter que assistir às aulas aqui na PUC Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Tem alguns casos que acontecem isso, tá? Todas as disciplinas têm que o professor distribuir 100 pontos,
mas para passar são 70 pontos. E essa avaliação o professor tem liberdade de fazer. Ele pode fazer game, que vai valer uma partezinha do ponto, ele pode fazer seminário, que o aluno vai apresentar, o grupo de alunos vai apresentar aquela tarefa que ele passou, ele pode fazer análise de artigos técnicos, pode valer no ponto, ele pode fazer uma prova propriamente dita. Outro dia eu fui aplicar a prova foi em dupla, a professora estabeleceu que o aluno podia consultar. Então, assim, a liberalidade é o que dá para o professor. Terminada a aula, e ele foi aprovado ou não, ele tem prazo de 30 dias para lançar essa prova. Na modalidade presencial, o aluno, além de passar com essa nota, tem que ter tido presença em 75% das aulas. Então, quando ele falta, ele recebe 4 horas aulas de falta, né? Então, isso aí tem que ficar atento a isso. As aulas são colocadas na plataforma Canvas, então coloca os arquivos que o professor vai usar no Canvas. Ele organiza as pastas, o aluno tem acesso antecipadamente ao PowerPoint, artigos, material que ele vai desenvolver. Nessa plataforma Canvas, vocês vão receber um tutorial para usá-lo durante as aulas. E a aula é executada como nós estamos fazendo aqui na plataforma Teams, no online e presencial. A do Bretas, de vez em quando, ela é filmada, né, Bretas? A gente filma as aulas do Bretas no presencial, mas isso não é tão certo. Mas a aula do online, ela é gravada e fica disponível durante 30 dias para os alunos, tá? Nosso apoio acadêmico é a Regiane Almeida, esse é o contato, ela que cuida da parte de matrícula, alocação de um aluno na turma, dúvidas se não está conseguindo acessar o material, ela apoia tanto os alunos quanto os professores. Esse é o horário dela de trabalho, de forma online, e o telefone de contato numa central telefônica é esse, tá bom? O meu contato é esse e-mail, e também vocês podem ir lá na página, no Fale com o coordenador. Eu respondo, prefiro até responder por lá, que aí fica o registro oficial para a empresa, para a instituição aqui, que é a PUC. Tá ok? Então é isso. Vamos ver se o pessoal tem algum questionamento. O Gustavo tinha perguntado sobre a disciplina de fundações para modalidade online, né? E a gente viu que não tem, né? Na online não tem a disciplina de fundações. Né? Glauco está perguntando, gostaria de entender se faremos uma matéria por vez ou mais de uma ao mesmo tempo. Foi boa pergunta. No presencial, vocês fazem 3 matérias concomitantes, juntas. Então, tem uma aula na sexta-feira à noite, outra disciplina no sábado pela manhã e uma terceira disciplina no sábado à tarde. Eventualmente, o professor precisou viajar. Aí, aconteceu já disso. Aí, ele dá, às vezes, o sábado o dia todo, porque o outro viajou naquele sábado e ele vai repor no outro sábado que seria, tá? Normalmente o dia da aula não altera. Ou quem é de terça e quinta, quem é de segunda e quarta, e principalmente no presencial. Beleza. Tem uma dúvida aqui, Tiago, boa noite. Tem uma dúvida em relação à estabilidade talude, quando utilizar retaludamento ou quando aplicar o solo grampeado. O software faz esse tipo de análise? Trabalhei num projeto de aterro compactado que tivemos os 2 métodos, porém não tivemos alteração no solo, então fiquei com essa dúvida. Olha, isso é concepção de projeto, né? Você pode suavizar o talude, né, e trabalhar de maneira só com a geometria, que a melhor contenção é aquela que não existe, tá? Então, você pode trabalhar só com a geometria, que seria o ideal, ou se você não tiver espaço, né, assim, por algum tipo de limitação, você não consiga suavizar os taludes de maneira que eles fiquem naturalmente estáveis, aí você coloca uma contenção, tá? Então, vai muito por questão de obra a obra, né, de você ter alguma limitação, né, com relação à geometria, assim, dependendo se você não pode deitar, você tem uma ferrovia lá em cima, já tem um limite do seu terreno, você não pode suavizar.
Então vai de cada caso. Mas a ideia é essa. Se você tem espaço para trabalhar com geometria, né, com retalhamentos e com formações geométricas, trabalhe sem contenção. Contenção é um passivo que vai ficar lá para a vida inteira, que ele tem que ser aplicado só se ele for estritamente necessário, né? Ele vai ser oneroso, geralmente é mais oneroso do que você trabalhar com a simples terraplenagem, e vai ficar um passivo, né? Você não faz uma contenção e abandona, né? Você precisa dar manutenções periódicas, fazer vistorias, para que ela dure, né, o previsto aí em a vida útil de norma, aí vamos dizer, no mínimo aí 50 anos, tá? Então é concepção de projeto, a utilização. É, tá. O Glauco tem outra pergunta aqui também, Josias. Então, caso eu Hum, decida acompanhar a aula de fundação presencial, ficaremos sabendo da agenda antes? Isso iria alterar o valor mensal? sim, você matricula nela de forma isolada. Aí altera de Giane e aí passa a programação com antecedência dessas aulas. Como a gente tem fechado turmas a cada semestre, praticamente todo semestre tem a disciplina de fundações. Normalmente, ela acontece no sábado pela manhã. Tem sido assim. Eu tenho uma Isso, pergunta também. professor, Ah, desculpa, pode falar. professor. Aproveitando esse ponto que o professor Ladeira citou, e normalmente são quantos sábados da aula de fundação? Porque eu me interessei também. Uhum. É como falei para você, são 36 horas aula. Olha, 32. Vão ser 32 na 8 presencial. sábados. 8 sábados. Então, assim, ela fica bem extensa, porque cada mês você só tem 16, só tem 8 horas aula. Então, vamos fazer uma continha aqui. São 8 Quantos, finais de semana, né? A aula, eu não sei se fundações é, é sempre sábado de manhã ou sábado de tarde, mas assim, sábado de manhã. são 8 encontros, né? Duas 8 vezes por encontros. mês, então, isso. Isso é. Vão ser durante 4 meses. Entendi. Não, é até uma sugestão, professor, se de repente conseguir fazer um módulo gravado e disponibilizar para a gente, que eu me interessei por esse tema também. Uhum. Fica a ideia aí. Eu tive de ter uma opção para ter o curso registrado de forma diferente no CREA. Quando a gente fez, então o curso tem reconhecimento no CREA, as duas modalidades, presencial e online. Ô, gente, isso é importante, tá? Muitas vezes, assim, porque talvez vocês não façam a pós pensando exclusivamente no registro, mas já que fez, tem que registrar, sabe? Assim, eu acho que é uma obrigação. Isso é importante, porque nem toda pós-graduação tem registro, não, tá? Assim, vocês tomarem É, cuidado aí, que deu um boom de pós aí, e tem várias delas que não tem reconhecimento de MEC, não, tá? Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei até horrorizado, assim. Mas a PUC tem né, já há muitos anos, né? Como cadastrar no CREA, tá? Bonitinho. é, Bom, isso é importante. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta minha também, que tem muita gente que me é. pergunta e eu acabo que eu não sei responder. Qualquer disciplina presencial pode ser feita de maneira é, isolada? Isola? Pode. Qualquer disciplina para qualquer pessoa. Inclusive em qualquer outro curso. Por exemplo, assim, eu coordeno curso de hidrogeologia. Nós estamos tendo curso, aluno está fazendo a geotecnia e está fazendo disciplina isolada na hidrogeologia. O meu filho, eu estou sugerindo ele ao contrário, ele está fazendo hidrogeologia e eu falei para ele fazer a sua disciplina isolada. E É, aí depois, legal. se ele resolver fazer, né? Pode pegar pesado com ele, então. É, Tá bom. Josias, eu posso tirar uma dúvida? sim. Você falou ali com relação das aulas ao vivo perdão, das aulas online e das aulas presenciais. Eu optaria por fazer as aulas de terça e quinta, sou de Santa Catarina, não tenho como ficar indo aí para Minas Gerais. A minha dúvida é, na terça e na quinta, vai ser liberado uma aula já gravada ou vai ser uma aula que vai acontecer como a gente está aqui agora? Você comentou antes isso ali para mim, É, mas não ficou um pouco claro. a aula é ao vivo. Tem gente que quer fazer o contrário, ele não quer assistir aula e quer só ver o gravado. A sugestão é que não é assim, porque tem outros cursos que é EAD, estudo à distância. Aí você não tem interação com o professor. O nosso curso
é online, ele é remoto. Então, você tem interação direta com o professor, tirando as dúvidas, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, Ah, aí sim, maravilha. a aula é gravada. Por exemplo, essa eu vou pôr no YouTube, mas os outros professores não fazem isso, porque é um contrato que a PUC tem com a Microsoft. Aí ela fica no chat da aula durante 30 dias, a 31, um pouquinho mais. E aí, se você perdeu aquela aula, você pode ver a gravação. Mas o ideal é você estar toda terça e toda quinta participando com o professor diretamente, os colegas, e faz as atividades em grupo, né, as explicações, dessa forma. Certo, beleza. Muito É, obrigada. eu acho que tem uma pergunta aqui. Qual a duração das disciplinas? Bimestral, trimestral? Eu acho que você já respondeu, né? Mas tem uma dúvida aqui. No online ocorre uma disciplina na terça e outra na quinta? Exatamente. E aí, como tem duas turmas, aí o professor inverte. O professor que estava dando aula na terça, numa turma, ele dá aula na quinta na outra, e faz essa inversão, também para a turma de quarta. Normalmente são professores diferentes. Não tem o mesmo professor que dá aula na segunda, quarta e terça e quinta, não. Fica muito desgastante para o professor. Aí, por exemplo, eu vou dizer, na disciplina Métodos Numéricos, são lá 10 encontros. Então, se você é da turma de terça e quinta, então, durante 10 semanas, toda terça vai ter aula comigo. Toda quinta vai ter aula com outro professor. Não, a métodos numéricos, por incrível que pareça, é só você. Não, eu falo de outra disciplina, né? Assim, terça é comigo de métodos Ah, numéricos e, por exemplo, é. fundações não tem. É com Tá, então, Cícero, por exemplo, é, quinta-feira. é. Então, assim, tem, por exemplo, mecânica do solo são uns 4 professores. Eu pus aí no chat o nome dos professores, vocês podem consultar na plataforma Lattes a experiência dos professores. Eu pus o link aí para vocês responderem, né, de forma institucional, como é que foi essa apresentação, tá? Porque precisa ter esse feedback, tá? Professor, Oi, pode falar. desculpa, uma pergunta. Eu já tenho uma pós pela PUC Minas. Eu É, consigo pleitear aquele desconto para ex-aluno? vou te mostrar aqui uma coisa, para você perguntar. Aqui, ó. Eu vou compartilhar uma tela aqui. E aí você vai ver com calma. Aqui tem a relação de todos os cursos de pós-graduação. São muitos cursos, em torno de uns 400. Aí aqui vem parceiros e descontos, tá vendo? Aí você clica aqui, ó, em parceiros e descontos. Opa, por que não veio? É alguma coisinha aqui para mim. Está com um problema no link, mas é esse link aqui, ó. Parceiros e descontos. Ele já vinha. Aí você consulta, porque se você fez, com certeza você vai ter esse desconto. E se for disciplina que é parecido, o conteúdo e o título, você pode pleitear também, pedir dispensa da disciplina, se você assim interessar. Aqui vamos ver assim, ó, o da geotecnia, a turma de segunda e quarta, a inscrição fechada. Tá com um problema. É porque a inscrição vai até o dia 8 de agosto. Deixa eu ver. Até o dia 8 de agosto. Depois aí vai chamar os alunos para a matrícula e as aulas começam 12 de setembro, que eu estou falando aqui de cabeça. Tá bom? Para a turma do próximo ano, quando vai ser a abertura, professor? 2024? É isso, Felipe? Isso. Aí normalmente a gente lança a abertura de inscrições no mês de novembro. E as aulas começam em março. Tá, obrigado. Das que estavam aqui no chat, acho que foi tudo Eu acho do explicado. chat aqui, eu acho que foi tudo.
A grade de aula, depois que você faz a matrícula, aí a Regiane envia a programação das aulas. Nessa turma de terça e quinta, fechou, nós estamos com 97 alunos. Então, a turma de segunda e quarta, terça e quinta, está chegando próximo disso. Então, quando chegar próximo de 8 de agosto, provavelmente a gente já vai fechar as inscrições dessa de terça e quinta. A de presencial a Quem gente já... tem uma limitação. Oi? Josias, só uma dúvida. Quem já fez a inscrição e mandou toda a documentação, vocês vão entrar em contato com a gente? Ou Uhum. ali, quando abrir por exemplo, quando abrir para a matrícula, a gente vai receber um e-mail? Vai receber um e-mail para convidar você para efetivar a matrícula, que aí tem o pagamento da matrícula. Certo. Sim, aquele link que não está abrindo tem parceria com empresas. Então, para desconto, sabe? Desconto é de 15%, mas ele não está funcionando hoje. Talvez tenha tido um problema de TI e a estrutura administrativa da PUC está de recesso até o dia 31. Então, vocês têm que ter paciência e tentando fazer esse contato aí, tá? E é possível a conclusão do curso em menor período? Normalmente são 3 semestres. Professor, o Master em Geotecnia, né? Master em Geotécnico, é nível Lato Sensu. Mas Isso. o Master, por que o termo Master? Porque normalmente é Lato Sensu direto, né, nas faculdades. Esse master não tem a ver com o termo em espanhol que seria mestrado, não tem a ver. É que os professores têm muita experiência, alguns alunos têm muita experiência, ele quis fazer um destaque. Tem vários cursos que têm aqui, desses 400, essa titulação, põe assim, MEng, Master em Engenharia, mas vai ser aí a sua titulação lá no certificado. Alguns alunos publicam, agora recentemente, vários vão colocando o certificado que ele recebeu e coloca lá no LinkedIn. É bom que aí aparece alguma oportunidade de trabalho, né? Isso aí é bom para os alunos. Mas é especialista em engenharia no presencial em geotecnia e o outro especialista em engenharia geotécnica no online. Mas o É isso aí. certificado é o mesmo. Vai printando as aulas de métodos numéricos, vai postando no LinkedIn, marcando a gente. Gente. A página hoje surpreendeu que não está funcionando. Acho que aí foi tudo, não? É, o que está aqui no chat foi. Tem Professor, manutenção. professor, olhando no site, eu vi que tem engenharia geotécnica e engenharia de barragem. Em suma, qual a diferença entre os conteúdos? Ou meio que tangencia os dois? Você viu, a outra professora fez barragem. E o foco lá é só barragem. Ele não vai ter estruturas de contenção, como o Tiago falou, de É, solo grampeado. Ele não vai falar de muro terrai, não vai falar de gabião caixa, retaludamento. É barragem, fundações, né? barragem, barragem. Agora, Mecânica das rochas, né? Assim, essas partes de estabilidade, assim, é, tem um foco um- muito só em barragem. uma disciplina ou outra é parecida. Eles têm lá a mecânica dos solos, mas ele não tem geologia de engenharia, né? Eu vou te ser sincero, por exemplo, assim, eu ainda não vi um anúncio lá pedindo no LinkedIn um engenheiro de barragem. O que eu vejo direto é engenheiro geotécnico, ou sênior, ou pleno, né? Isso aí o pessoal contrata.
Esse é o Até porque importante. o nosso mundo está migrando para pilhas, né? Então, assim, daqui a alguns anos aí a gente vai ter cada vez menos barragens em operação, né? Então, eu acho que dá um foco aí, uma abrangência, inclusive da outra pós aí também, né, José, de mineração, enfim, mas dá um foco É, aí para pilhas, cavas, e ter uma abrangência geral eu acho mais interessante. é. Por exemplo, igual aqui, eu tenho outro curso que é o de hidrogeologia. E um outro que a gente lançou que é mineração a céu aberto. Tem parte de geotecnia, mas é focado para quem está trabalhando em mineração, né? Porque esse nosso da geotecnia amplia o mercado de trabalho dele, né? Não é só Inclusive, a área de mineração, não. essa até é uma preocupação grande minha, né? Assim, da disciplina, a gente vê aterro sanitário, a gente vê talude natural, aterro compactado, barragem, contenção, né? Assim, a gente vê de tudo. Assim, a gente vai ficar preso só em barragem. A pilha, comprar. Todo mundo agora falou a solução é pilha, mas ela vai ser dor de cabeça daqui 5, 10 anos. Não é a solução do mundo, não, né? É, fazendo camada de 80 centímetros, 1 metro, vamos ver o que Você vai tá dar. doido. Tem E pilhas e pilhas, tem barragens e barragens, né? Assim, pode ter sem um certeza, tem muita sistema, barragem hoje mais segura do que as pilhas amanhã. sem um sistema de robusto de drenagem no fundo, é complicado. Bom, eu pus aí o link, vamos ver, pedindo favor para vocês responderem esse forms, qualquer coisa fala comigo lá fale com o coordenador. Aí eu vi o site está em manutenção. Acho que até segunda-feira isso aí deve ter voltado certinho. Voltando a falar assim, o da segunda e quarta, ele já esgotou, eu não cheguei a completar. O presencial, a gente limita a matrícula a, no máximo, assim, 45 alunos. O online, aí as turmas podem ser até de 50 alunos. Esse terça e quinta está chegando nesse número. Bom, acho que aí esgotou. Eu vou paralisar a gravação. Agradecer, sim. Deixa eu só colocar, né? Ok. Nas aulas online, assim, vai trocando ideia. Eu falado no chat também. Obrigado aí, Jéssica. Acabou que eu não comentei, né? Assim, que alguém perguntou lá, que as aulas são assim, com essa dinâmica? São, tá? Assim, quem quiser abrir câmera, fica à vontade. Eu fico sempre, obviamente, com a câmera aberta. A gente vai conversando, interrompe, troca ideia, pergunta. Ou tô com uma obra assim, tá? Assim, sempre tem uma dinâmica bacana, tá? De conversar, de interromper a hora que for, trocar ideia, tá? Uhum, Sempre tem dinâmica. Acabou que eu esqueci de comentar quando falou. Mas é bem uhum. legal, a dinâmica é bem interessante. Falando, Breta, depois um agradecimento a você e a Mariana. Oba, beleza, eu que agradeço. Beleza? É isso Marine, a aí. todos aí que tiveram presentes. Tá ok? Eu vou paralisar agora a gravação.